Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João capítulo 10, dos versículos 11 ao 18. Nesse trecho, Jesus diz que ele é o bom pastor, que esse bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas e se sacrifica a si mesmo, se necessário. Ele faz uma comparação com um empregado, que não é o pastor de verdade. Então, as ovelhas não significam nada para ele. Quando ele vê um lobo se aproximar, sai disparada, deixando aquelas ovelhas desprotegidas, porque ele se interessa apenas pelo dinheiro. Jesus então diz que ele é o bom pastor e conhece as suas ovelhas, e aqueles que são as suas ovelhas o conhecem também. E, da mesma forma, o Pai que o enviou o conhece, e ele conhece o Pai, de maneira que ele tem mais consideração pelas ovelhas do que por ele mesmo, e por isso ele se sacrifica se for necessário. Então todos precisam saber que ele tem outras ovelhas, além das que estavam ali naquele aprisco. E aprisco Jesus está querendo dizer aquelas pessoas que estavam naquela época ali, ouvindo a sua mensagem, tendo contato com ele. E todos esses que ainda não estão ali, reconhecem a sua voz e também irão até ele. Ele está falando daquelas pessoas como nós, que ainda iriam crer no seu nome. Então, ele fecha esse trecho dizendo que Deus o ama, o Pai o ama, porque ele se entrega de boa vontade, de livre vontade. E por isso mesmo ele pode reaver a sua vida, porque ele livremente se entrega e ele recebeu essa autoridade de Deus, o seu Pai. Aqui é muito interessante porque Jesus está falando sobre sacrifício. Ele está dizendo que existem pessoas que ele considera as suas ovelhas, que ele sabe que são as suas ovelhas, pessoas que ouvem a sua voz e conhecem, pessoas cuja intimidade com ele é tão profunda que sabem que são de fato dele, que pertencem à sua família, a família de Deus. E então por isso mesmo ele se sacrifica. Ele entrega a sua vida porque ele sabe quem são as pessoas que estão ao lado dele. E porque Deus deu essa autoridade a ele. E da mesma maneira nós temos essa perspectiva. Nós podemos entregar a nossa vida, nós podemos nos doar, nós podemos ser alguém que faz um pouco mais por amor a Cristo. Nós podemos olhar para o exemplo que Jesus está falando aqui, está dando aqui, pelo que ele está dizendo nesse trecho, e olharmos para nós mesmos, percebendo de que maneira podemos copiar Jesus nessa sua entrega, de que maneira nós podemos olhar para ele sabendo que somos essas ovelhas que não estavam aqui nesse exemplo que Jesus está dando, de ovelhas que não estavam aqui nesse aprisco, nesse cercado, nesse local, mas que estão ainda assim ligadas a ele, juntas dele, mesmo que 2000 anos depois. Nós precisamos, a partir disso, dessa certeza, então fazer como Jesus fez, entregar a vida de livre e espontânea vontade, porque entregando a vida de livre e espontânea vontade, nós poderemos reavê-la. E o que é entregar a vida de espontânea vontade? Entregar a vida livremente. É justamente retornar para Deus com algo daquilo, com um pouco, com algo que seja um pouco daquilo que Ele está nos dando e nos proporcionando. Porque se assim fizermos, encontraremos então a liberdade que o ser humano tanto anseia. Porque as pessoas, apesar de se acharem livres, elas não são livres. Elas são escravas, sempre escravas de alguma coisa. Sempre há um ídolo ao qual elas servem. E eu não estou dizendo aqui de maus hábitos, nem de religião. Eu estou dizendo, sim, de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, que nos prendem, que nos deixam com a mente muitas vezes fechada. E Cristo quer nos libertar disso. Cristo quer que nós possamos livremente escolher estar ao lado dele, escolher servir na obra dele, escolher falar um pouco mais dele, estudar um pouco mais sobre ele, e aí cada um que aplique isso à sua própria vida. Porque quando nós fazemos isso, então nós encontramos sentido.
Então a nossa alma e o nosso espírito são completamente cheios de razão de vida. E razão de vida é retornar para Deus com algo nas mãos. É pegar aquilo que Ele tem nos dado, oportunidades, capacidades, e retornar para Ele fazendo algo pela obra dEle, fazendo algo por pessoas. É isso que Ele quer de nós. Deus abençoe você. Até amanhã.